E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje nós vamos conversar sobre O Refúgio Secreto. Este livro eu vi lá na livraria da minha igreja. Quando eu bati o olho, eu já vi que era algo relacionado à Segunda Guerra Mundial e eu tenho interesse, em ler sobre relatos de pessoas que viveram neste período e tal. Já até comentei aqui que um dos meus livros favoritos do ano passado foi O Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. Quando eu vi esse livro lá, eu pensei, vou comprar, eu quero muito ler, e foi o que eu fiz, gente. Eu engoli este livro porque a história é muito envolvente. Talvez não tenha ficado claro, mas é baseado em fatos reais. A gente vai ter aqui a Corey como autora e personagem principal de toda a história que ela conta. Mas você vai perceber que, na verdade, a personagem principal é outra pessoa. A Corey era holandesa e ela vivia em cima da relojoaria do pai. Ela cresceu rodeada assim dos irmãos, da mãe e das tias, com a família muito numerosa. A família dela também era muito generosa, abrigava muitas crianças, muitas pessoas em situações de vulnerabilidade. A mãe dela, apesar de muito doente, era muito ativa nos trabalhos sociais, então ela conhecia todo mundo que morava lá e também as pessoas que viviam em situações de muita pobreza. Ela sempre ia lá, alimentava essas pessoas, cuidava em tudo que podia. E eles eram cristãos da Igreja Reformada na Holanda. E o pai dela tinha esse hábito de todos os dias ir tomar café da manhã junto com a família, 8h10 da manhã, e depois ele tinha um momento de leitura da Bíblia. Então ele pegava um capítulo da Bíblia e lia. E antes de dormir, isso também acontecia. Depois do jantar, eles sempre liam a Bíblia juntos. Então a Corey cresceu nesse ambiente de muito amor, onde todo mundo ali praticava a generosidade, em que eles também eram muito religiosos e levavam muito a sério a fé deles. E isso acabou moldando muito de quem a Corey viria a se tornar e o papel que ela exerceria na Segunda Guerra Mundial. Quando, entre muitas aspas, a história começa, a Corey tem 50 anos e naquele momento a mãe dela já tinha falecido, as tias que moravam com ela também e 2 dos irmãos dela já tinham casado e formado família. Então quem estava morando ali na casa dela era o pai e a irmã dela que não casou, que é a Betsy. E a Corey, ela começou a trabalhar na relojoaria com o pai, e ela cuidava ali de toda a parte contábil e administrativa da relojoaria, e ela também chegou a aprender o ofício, enquanto a Betsy cuidava da casa. E a Betsy também era muito generosa, assim como a mãe, então ela fazia porções a mais para poder ter o que servir para as pessoas que eram necessitadas. A gente sabe que nesse período da história, os judeus que viviam na Holanda estavam correndo perigo, então alguns deles buscaram refúgio na casa da Corey, e é claro que ela acolheu todo mundo. E sem a Corey planejar ou se dar conta disso, ela se torna uma das líderes da resistência daquela região, porque ela acolhia os judeus que precisavam de ajuda, ela conseguia cartões de alimentação para eles conseguirem fugir. Alguns judeus ficaram de maneira fixa na casa dela, mas muitos outros ficaram ali de passagem, então ela também cuidava de toda a logística para que esses judeus conseguissem fugir para algum lugar e ficarem seguros. E quem já ouviu histórias sobre a resistência sabe que eles não podiam falar de maneira clara entre si. Eles nem podiam saber quem eram as pessoas da resistência, porque isso colocaria toda a rede em perigo. Então, mesmo que ela fosse uma líder, ela não sabia muito sobre tudo. Eu sempre fico muito admirada com como eles conseguiam fazer toda uma operação clandestina debaixo do nariz dos nazistas, sem poder usar o telefone, sem ter celular. A gente que nasceu nessa época, é difícil pensar, como que a gente agiria. Mas, cara, eles conseguiam, eles eram tão inteligentes, tão sutis, e eles conseguiam pegar nas nuances ali o que eles poderiam fazer e o que eles não poderiam fazer. Só que a Corey, ela contava com outra coisa além do que a resistência normalmente contava. Ela tinha Deus, gente, o Espírito Santo. É muito lindo ver como que a Corey agia. Vai ter uns momentos aqui que ela precisa de um favor de alguém, mas ela não sabe se aquela pessoa é da resistência ou não. Então ela ora pedindo ajuda a Deus e ela fala: Senhor, eu posso confiar nessa pessoa? Me mostra que eu posso. E a gente vai ver os passos da Corey sendo orientados por Deus debaixo de muita oração por parte dela. E vai chegar um momento que a Corey, junto com a família dela, vai ser presa.
E a gente vai acompanhar aqui também, mais uma vez, a Corey precisando se agarrar mais do que nunca a Deus para encontrar forças e sabedoria para lidar com tudo aquilo. Vai ter uma interação aqui muito emocionante entre a Corey e um oficial alemão que tá responsável ali pelo interrogatório dela na prisão, e a gente vai ver como ela foi totalmente guiada por Deus, como ela conseguia ter as respostas certas na hora certa. E ela falava assim, eu não sei nem de onde eu tirava isso, eu só sei que na hora era assim que eu respondia e funcionava. E a gente sabe, né, ela tinha realmente o dom do Espírito Santo ali operando na vida dela no meio daquele momento caótico. Ela sempre dá um jeito de ter uma Bíblia, e era proibido, né, principalmente porque ela era uma prisioneira, ainda mais um regime nazista. Mas ela conseguia ter acesso à Bíblia, ela deixava carregado nela e ela lia todos os dias, e era dali que ela encontrava a força que ela precisava. Só que a prisão não foi a única coisa pela qual a Corey passou. A gente vai ver ela e a sua irmã, Betsy, indo para um campo de concentração. E ali é que as coisas começam a ficar ainda mais difíceis. E a gente vai acompanhar as duas juntas, porque quando eu tava lendo eu já fiquei pensando, e vamos separar elas? É sempre assim, mas não, elas ficaram juntas e elas viveram juntas, né, porque nenhuma das duas casaram, então elas continuaram sendo a família nuclear uma da outra. E nesse momento da história, a gente vê que, na verdade, o livro não é sobre a Corey, e sim sobre a sua irmã, Betsy. Meu Deus, que mulher foi aquela? Vai ter uma cena que a oficial vai bater numa mulher e a Corey vai falar pra Betsy, nossa, quando a gente sair daqui, eu quero muito poder cuidar dessas pessoas. E a Betsy falou, eu também quero. Eu quero que essas pessoas conheçam o amor como eu conheço. Aí mais tarde, a Corey entendeu que enquanto ela estava falando da prisioneira, a Betsy estava falando da oficial. Ou seja, ela conseguia perceber que aqueles opressores, eles eram dignos de amor e perdão, tal qual como as vítimas. Ela conseguia ter, assim, compaixão deles, sabe? Ela pensava assim, um ser humano ser capaz de fazer isso é porque ele realmente não encontrou ainda o Deus que eu conheço. Então eu preciso amá-los e eles precisam conhecer Deus também. Ela tinha essa visão. Gente, meu Deus do céu. Já é difícil a gente aqui no conforto da nossa casa pensar desse jeito dos nazistas. Imagina se a gente estivesse na pele delas, num campo de concentração, sofrendo tudo que aquelas pessoas sofreram. E ela simplesmente via a vida desse jeito. Ela simplesmente pensava assim, eu estou nesse lugar porque Deus me colocou aqui, então eu vou ser uma missionária aqui, eu vou testemunhar o amor de Deus. E era isso que ela fazia. Gente, tudo que ela tocava, todas as pessoas que interagiam com ela, o lugar que ela chegava mudava, porque ela carregava esse amor tão genuíno pelas pessoas e por Jesus. Tem uma outra cena que a Corey tá muito frustrada, né, com tudo que estava acontecendo, e a Betsy fala, Corey, nós temos que ser gratas por tudo. Olha o que a gente leu na Bíblia hoje, em tudo dai graças, em tudo, tudo. Não é só quando as coisas estão boas, a gente tem que dar graças em tudo. E elas começaram a orar pelos motivos em que elas eram agradecidas a Deus. E chegou o momento que a Betsy falou, eu agradeço pelos piolhos que tem aqui neste lugar. E a Corey falou, não, eu não consigo ser grata pelos piolhos. E a Betsy falou, a gente tem que ser grata por tudo. E um tempo depois, a Betsy começou a trabalhar naquele barracão na costura. E ela sempre achou estranho que nenhum oficial entrava ali dentro. E foi quando a Betsy entendeu que elas não entravam lá por conta dos piolhos. E por elas não estarem lá, ela conseguia pregar a palavra de Deus. Então ela falou, viu, Corey, por isso que a gente tem que ser grata, por causa desses piolhos, a gente tem mais liberdade aqui pra falar de Jesus. Então ela sempre via desse jeito e era assim, meu Deus do céu, como eu fiquei constrangida com essa leitura. Porque é muito mais fácil a gente se identificar com a Corey. Como a gente tem acesso aos pensamentos dela, ela é muito generosa, mas ela é muito prática. Então, quando ela fala assim, eu não sou grata pelos piolhos, você fica também por ela, né? Como você vai ser grato por isso? Mas a Betsy, ela transcendeu. Então foi aquela leitura assim que tocou meu coração. Já é um assunto muito sensível, né? Falar de todas as atrocidades que aconteceram na Segunda Guerra. Quando a gente vê um cristão agindo dessa forma, a gente fica pensando, meu Deus, como eu ainda tenho que crescer. E a Corey,
com toda a inteligência dela, toda a disposição de correr perigos, não poupou a própria segurança nem a própria vida para ajudar os indefesos, e depois a Betsy tendo todo esse tipo de pensamento sobre os opressores, sobre a vida, se doando sempre que possível. A gente pensa, meu Deus, a gente ainda tá muito longe, sabe? Ainda tem muita coisa que a gente pode avançar. O Refúgio Secreto não é um livro sobre o que você vai fazer com a sua vida, mas sim sobre quem você vai querer ser nessa vida que você já tem. Se você ficou interessado em ler O Refúgio Secreto, o link para adquirir o livro tá aqui na descrição. Comprando por ele, você vai estar apoiando o canal. Deixa o seu like também para ajudar na divulgação do vídeo e se inscreva para não perder nenhum vídeo novo aqui no canal. E vejo vocês no próximo vídeo.